eu quero convidar você a compartilhar o link da aula de hoje, a convidar pessoas para assistirem. Gente, a obra médica missionária é algo que as pessoas não entendem, não conhecem e muito menos sabem o que é isso na prática. Por isso, o segundo seminário Obra Médica Missionária Alcançando Vidas foi tão importante. E é tão importante que os nossos irmãos conheçam. Então, vem comigo nessa corrente do bem. Me ajuda? Vamos juntos? Porque é muito triste quando eu entro numa igreja e as pessoas dizem obra médica missionária, o que é isso? Isso é muito triste, gente. Como pode as pessoas não saberem o que é um assunto tão importante? E ainda por cima não saberem que isso é uma profissão. Imagina você ser um profissional e ainda poder levar a salvação através das suas mãos que tratam, que curam através da medicina natural. Gente, esta obra na naturopatia clínica é uma obra linda e magnífica. Agora, Satanás sabe disso e ele está fazendo uma grande contrafação. Pessoas que se dizem trabalhar com a cura natural têm levado o espiritismo ali no meio. Eu quero convidar você também a juntos nessa corrente do bem estar aqui comentando. A nossa equipe vai estar lendo comentários. A nossa equipe também vai estar aqui tirando dúvidas que vocês tiverem, tá ok? E eu peço a você que fique ligadinho aqui até o último dia da nossa live. Mas você dá o seu curtir e não se esquece de compartilhar com o teu irmão da tua igreja, tá ok? Vai lá no privado, não coloca só em grupo não. Vai lá no privado de cada um e faça esse trabalhinho de formiguinha. Cada um colaborando, a gente pode chegar longe. Você tem grupo do Facebook? Compartilha lá também para mim. Me ajuda para alcançar as pessoas para que ela entenda o que é a obra médica missionária. Gente, vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo? É muita coisa, né? Bom, eu sou a Andressa Marvila, sou formada em diversas terapias naturais e se você não me conhece, eu sou a dona da Princípios da Natureza e a dona da Escola de Terapias Naturais. Então, eu sou adventista e vim de uma geração de adventistas de muitos e muitos anos, de uma família assim muito, muito grande. Então, eu conheço o adventismo há muitos anos, mas confesso que desde novinha, ao trabalhar com a medicina natural, aos 14 anos, aos 15 anos ali, eu já gostava da medicina natural, já decidi por mim mesmo a mudar o meu estilo de vida, sozinha. Eu não tive apoio da minha família, minha mãe não mandou eu mudar, eu parar de comer carne. Eu decidi por mim mesmo ao ler o livro maravilhoso que é Conselho sobre Regime Alimentar. Eu gosto muito desse livro, porque esse livro mudou minha vida. Me mudou porque ali Deus ensinava para mim que o meu corpo era templo do Espírito Santo, que o meu corpo precisava estar bem, estar com saúde. Eu precisava ter uma mente clara para que eu pudesse pregar, para que eu pudesse fazer tantas coisas que eu gostaria de fazer no reino de Deus. E foi através disso que eu consegui fazer. Então, assim como eu tenho essa experiência de sentir o toque de Deus na minha vida, de querer mudar a minha vida, né? Tão novinha ali, sendo diretora já de saúde da minha igreja, já promovendo programas de saúde na minha igreja e vendo como aquilo tudo era tão bom ensinar as pessoas, que hoje, como professora de naturopatia clínica, eu quero conversar com vocês sobre a importância da obra médica missionária. Vamos então? Ok? Então, uma boa noite para todo mundo que já chegou aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês que estão aqui, tá? Agradecemos de coração porque você já chegou para assistir a nossa live. Bom, agora sem mais demoras, a nossa aula de hoje já vai falando sobre obra médica missionária. É um assunto que, por mais que muitas pessoas saibam exatamente como é um assunto que não é falado nas nossas igrejas adventistas. E muita gente, muita igreja que eu passo, que eu faço pergunta, todas as pessoas me dizem que realmente não sabem do que se trata. Então, se é um assunto tão necessário, tão importante, principalmente para o tempo que vivemos, principalmente para agora, não só em casos nesse tempo de pandemia, mas também num tempo em que a gente está vendo, em que a situação do mundo está encaminhando cada vez mais para o fim,
no qual o clima está ficando alterado, e isso tem feito com que governantes tenham ficado muito atentos ao clima e com isso querendo mudar muitas coisas, fazer novas leis, e um possível decreto dominical ainda está às nossas portas. Então, assim, se você deseja ir para o campo, de repente você pense, por que eu deveria conhecer a medicina natural através, que na verdade é a obra médica missionária, a medicina natural abrindo portas para a salvação em Cristo Jesus, né? É cura e salvação, medicina e salvação, andando junto, trabalhando junto. Então você deve pensar, por que eu que quero viver no campo deveria conhecer sobre a medicina natural, já que eu vou estar no campo mesmo, vou estar me alimentando bem e não vou precisar de nada disso. Bom, engana-se quem só pensa em ir para o campo e não pensa na medicina natural. Não só como um meio de alcançar a sua família, porque a pessoa que vive no campo, ela tem muitas coisas que podem afetar a saúde de sua família. São dores inesperadas à noite, alguma bactéria ou algum vírus que causou algum problema de saúde e diversos contextos que podem fazer com que a pessoa sinta dores em um lugar tão distante e não tenha socorro ali. Então, até mesmo se nós temos esse conhecimento para auxiliar nossa família, esse conhecimento que a Ellen White disse, dos 8 remédios naturais, das técnicas naturais através da hidroterapia, da geoterapia e todas essas terapias que envolvem a cura de um estado de uma doença, além dessa pessoa que vive no campo, ela poderá também auxiliar o seu vizinho, pessoas próximas a elas que necessitarão de um auxílio. Então, o que é a obra médica missionária na prática? Ela é aquela obra que a pessoa a pessoa está precisando de ajuda, a pessoa está doente, precisa de ajuda, você faz agora um tratamento natural, e nesse tratamento natural você leva Jesus para aquela pessoa. Você mostra para ela que o autor da cura é Cristo Jesus. Você leva ela para o médico dos médicos. Isso é a obra médico, que não significa que só quem é formada em medicina tem que fazer, porque antigamente quem era naturalista, esse era o verdadeiro médico, né? Hipócrates e tantos outros eram médicos da época. Eram pessoas que tratavam um paciente de forma natural, curavam aquele paciente e eles eram chamados não de curandeiros, mas de médico. Certo é que também eram conhecidos como curandeiros, mas a medicina natural, ela tem como levar o paciente a Jesus. E você não pode deixar com que o paciente saia da sua consulta, saia daquele tratamento sem que você apresente Jesus para ele, porque Cristo é o autor de toda cura, entendeu? Então a obra médico missionário é isso. É você aprender a fazer a cura natural para abrir a porta para levar essa pessoa a Cristo. E Jesus mostrou que esse seria o caminho mais fácil, porque quando ele veio aqui na Terra, ele pregou, ele curou mais do que ele pregou. E muita gente só quer a parte da pregação de Cristo, mas esquece que ele curou mais do que pregou. Por que ele curou mais? Porque não adianta uma pessoa estar tão enferma e você falar assim, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. E você não aliviar a pessoa em nada das suas dores. Entende? Ou até mesmo, é o mesmo caso de uma pessoa que está passando fome e você diz assim, você tem que aceitar Jesus. E você fala assim, agora vai em paz. E não dá nenhum alimento para aquela pessoa, a pessoa simplesmente não comer nada, continuar com fome. Então é o mesmo caso. As pessoas estão doentes, é muita gente enferma. E quando a pessoa é curada da sua enfermidade, ela inicia um estado de gratidão. E essa gratidão abre as portas para o Evangelho. Agora, se está escrito que a obra médico missionário é o braço direito da mensagem do terceiro anjo,
é o braço direito da evangelização, por isso que Cristo usou esse método de cura e salvação, porque a cura abre as portas para a salvação. E na verdade, se a saúde é o braço direito da mensagem, se eu arrancar o meu braço direito, eu não vou conseguir trabalhar do mesmo jeito. Eu não vou conseguir fazer comida do mesmo jeito que eu fazia. Por quê? Porque eu vou estar sem o meu braço direito. Por isso que a gente vê que muitas vezes a obra de evangelismo em nossas reuniões, em nossas igrejas, elas não surgem em efeito duradouro. Ela não surge em um efeito que a pessoa fica e realmente é feito um discípulo. Ela vai lá e ela conquista novas pessoas para o reino de Cristo. Por quê? Porque foi uma obra manca. Entendeu? E muita gente, ela vê um médico naturalista e ela diz o seguinte para aquele terapeuta ali. Ele chega para ele e diz assim, mas eu não gosto de saúde. Eu não gosto dessa área. Essa não é a área que eu quero trabalhar. Mas no tempo do fim está escrito que essa era a área que os adventistas conseguiriam trabalhar. Em meio a tantos trabalhos que eles não poderiam exercer, essa seria uma profissão que eles conseguiriam exercer até o tempo do fim, entendeu? Então, eu vou ler com vocês alguns slides aqui que vocês vão acompanhar e a gente vai ver juntos o que está escrito na Revelação. E olha só, acompanha comigo esse slide. O Senhor não quer que a obra médico-missionária esteja separada da obra evangélica, ou a obra evangélica separada da obra médico-missionária. Há uma combinação. A obra médico-missionária é para ser considerada como uma obra pioneira. É uma forma de derrubar o preconceito, gente, e é verdade. É realmente uma forma de derrubar o preconceito. Seremos muito diferentes se mostrarmos uma mensagem diferente. Mostrarmos uma mensagem de que, olha, nós temos na prática a medicina natural. Nós podemos aliviar a sua dor. E aí isso na prática levar a pessoa à salvação e a pessoa estar dentro de uma igreja que vive isso. Que sabe não só isso na prática, mas também como profissão. Vários dentro da igreja, isso como profissão. E isso abre portas. Aqui está escrito que esse era o método que Cristo nos ensinou e é o método que queremos que Cristo quer que a gente trabalhe. E diz assim, é uma forma de derrubar o preconceito e como o braço direito é para abrir portas para a mensagem do Evangelho. Olha isso. Coisa alguma abrirá portas à verdade como a obra médico-missionária. Ou seja, gente, tá fácil pregar o Evangelho hoje? Gente, não tá fácil pregar o Evangelho. Na verdade, tá muito difícil. A gente quer falar a verdade, quer compartilhar dos conhecimentos da Bíblia, mas muitas pessoas não abrem espaço para isso. Há realmente um preconceito. As pessoas não querem, muitas delas até chegam a dizer, eu não quero guardar sábado. Eu não quero guardar a lei de Deus. A lei de Deus foi abolida. Entendeu? Então esse preconceito pela lei de Deus, a igreja adventista ela guarda a lei de Deus, faz com que muitas vezes a gente não consiga nem iniciar um estudo bíblico. Mas aqui está dizendo, acompanhe comigo nesse texto, aqui está dizendo que será um meio que esta achará acesso aos corações. Coisa alguma abrir a porta à verdade como a obra médico-missionária. E será um meio de converter muitos à verdade. Por isso que eu estou falando para vocês compartilharem bastante essa live. Porque quando vocês compartilham, vocês ajudam para que outros possam entender a importância dessa obra. O que vai acontecer nesse tempo do fim com tão poucos médicos missionários? Quem terminará essa obra do jeito que está? Sabe, a gente vê as coisas profeticamente acontecendo muito rápido. A gente não vê mais terapeutas se formando. Poucos são que se interessam pela medicina natural. O meu sonho é que cada igreja adventista tenha um terapeuta. Porque assim cada um pode auxiliar o seu irmão que está ali.
E a gente vai ver textos aqui, que eu quero ler bastante texto com vocês hoje, muito importantes. E terminando esse slide aí que vocês estão vendo, de pouca utilidade é tentar reformar outros atacando o que podemos considerar maus hábitos. Tais esforços dão muitas vezes um resultado mais dano do que bem. Em sua conversa com a samaritana, em lugar de desmerecer o poço de Jacó, Cristo apresentou alguma coisa melhor. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Muitas igrejas que eu já fui palestrar, encontrei sempre pessoas dizendo que tinha ali pessoas que atacavam a igreja porque a igreja não seguia os métodos naturais de alimentação. Que as pessoas comiam carne, que as pessoas faziam isso ou aquilo. Isso é terrível para a obra. Isso não surge efeito nenhum. Nós não somos chamados para atacar pessoas. Somos chamados para ajudar a curar pessoas. Nós somos a mão de Cristo, mas Cristo não acusa, Cristo não ataca. Então nós temos que ser diferentes. Eu vejo muitas pessoas fechando as portas para a medicina natural, para as terapias naturais, como o seu comportamento. É tão triste porque tem pessoas, além da igreja fechar as portas para a obra médico-missionária, elas fecham as portas para a linda profissão que é a naturopatia clínica. Muitas pessoas nem sabem que a naturopatia é, na verdade, uma profissão. Muitas pessoas nem ouvem essa palavra no meio adventista. Em diversas igrejas que eu até mesmo palestrei, as pessoas nem sabiam que isso era uma profissão. E isso não é legal. Isso é muito triste, porque isso tem atrapalhado a obra de uma tal forma que muitas pessoas não têm conseguido fazer o seu trabalho como terapeutas, até mesmo em suas próprias igrejas. Então, o que eu quero que você entenda é que se você é a mão ajudadora de Cristo para a cura nessa terra, se Cristo usa você como um canal para fazer essa cura natural, então você não pode atacar a igreja. Você não pode atacar as pessoas. Você não pode atacar o seu esposo. Você não pode atacar os seus filhos porque eles não querem viver uma vida natural. Você quer. Você conhece a mensagem. Então você tem que praticar. Tá ok? Então vamos acompanhar mais alguns textos? Pessoal, continue compartilhando essa live. Tá ok? Porque tem muito assunto importante para falar com vocês ainda essa noite. Tá ok? Eu sou a Andressa Marvila aqui da Escola de Terapias, você que está chegando agora, tá? Tô vendo que algumas pessoas estão chegando ainda, tá? Mas muito assunto a gente ainda vai falar até quarta-feira. A parte mais nobre do trabalho dos médicos é levar os homens e as mulheres que estão sob o seu cuidado a verem que a causa das doenças é a violação das leis de saúde e encorajá-los a conceitos mais elevados e mais santos da vida. Devem-se dar instruções que proporcionem um antídoto para as enfermidades da alma, bem como para a mazela do corpo. Conselho sobre Saúde, página 336. No próximo slide, cura para a glória de Deus. No Conselho sobre Saúde, na página 59, diz assim: quando fazemos tudo o que podemos de nossa parte para ter saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se seguirão. E podemos pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da saúde. Ele então responderá à nossa prece, caso o seu nome possa ser, por esse meio, glorificado. Muitas vezes não fazemos a nossa parte e esperamos somente que Deus faça a parte dele. Mas, na verdade, nós temos que cooperar com o reino dos céus, tanto para a saúde do nosso próximo, como para a saúde do nosso próprio corpo. É isso que esse texto está dizendo. Então, por que a obra hoje em dia, ela somente é levada, uma parte dela, a gente pensa muito na pregação do Evangelho, vamos pregar o Evangelho, mas se esquece da medicina natural, que é o braço direito. Se esquece que essa obra é que abre caminho para a evangelização. Por que a obra está manca hoje em dia? Será que Satanás está fazendo alguma contrafação com essa mensagem que Cristo deu para a igreja dos últimos dias? Será que Satanás está vendo como é eficaz a medicina natural como obra médica, na obra médico-missionária?
Será que ele está fazendo alguma contrafação? A gente vai ver o que está acontecendo aqui. Prevenção versus curas. A diferença entre prevenção e cura não tem sido considerada suficientemente importante. Ensinai ao povo e não ensinai só aos irmãos, que é melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. Manuscritos 99, 1902. Então, assim, olha, ensinai ao povo. Ensinar, e muitas vezes a gente só quer ensinar aos adventistas, só quer ensinar dentro da igreja e não procura expandir mais, que é levar essas palestras em outras igrejas, em outras denominações. Às vezes a gente acha que eles sabem muito, mas na verdade um pouquinho que a gente conversa com eles, eles já ficam impressionados com a mensagem. Ensinar ao povo, muitas vezes a gente só quer ensinar para os adventistas. Você sabia que durante esse tempo todo que eu atendi, muitas pessoas que eu atendi, até mesmo de forma online, né, nos consultórios online e em outros consultórios, muitos dos meus pacientes não eram adventistas? Muitos eram pessoas de várias denominações ou de nenhuma religião. Por que isso? Você já parou para pensar por quê? Na verdade, a gente pensa que as pessoas de fora elas não dão valor para a medicina natural, mas engana-se. Na verdade, muitas delas não gostam de usar medicamentos. Muitas delas acreditam nos chazinhos, porque receberam essa herança dos seus avós. Muitas delas gostam mesmo das terapias naturais. Eu tenho alunos que não são adventistas, tenho alunos que não têm nem religião. E ainda assim, eles estão no curso, estão aprendendo, estão se dedicando e muitos deles já se formaram. Então, significa que esta medicina natural, ela na verdade, ela é para todos e não somente de adventista para adventista. Então, não fique só preso em sua igreja, só esperando que eles te deem valor. Faça você mesmo o que é necessário fazer. Dê valor você mesmo a essa obra. Dê valor a expandir essa obra em outras religiões, em outros lugares. Expanda isso em outros lugares. Na verdade, a medicina e salvação, obra médico-missionário, na verdade, se a gente for pensar bem nesse contexto, ela é para pessoas que não são adventistas, para pessoas que não são cristãs. Por quê? Se elas têm que ser alcançadas por Cristo, por que queremos fazer somente o trabalho para os adventistas? Por que queremos apenas fazer palestras dentro da igreja adventista, sendo que, na verdade, medicina e salvação, obra médico-missionária, é para alcançar outras pessoas, para abrir caminho para o Evangelho. A gente vê que Cristo não pregava somente dentro de Jerusalém, não queria ficar pregando somente dentro de igrejas, dentro das sinagogas, mas que Cristo ia até as pessoas mais pobres. Cristo fazia um trabalho mais além. Ele não fazia um trabalho somente ali, no seu meio. Então vamos expandir mais? Vamos abrir mais espaço para essa obra tão bonita e alcançar pessoas para Cristo? Você já parou para pensar o tanto de número de pessoas que faleceu sem conhecer o Evangelho? Sem conhecer a verdade tão linda que liberta e que nos faz pessoas mais felizes e nos dá paz em meio a grandes tempestades? Então, com esse número de pessoas que estão morrendo sem Deus, na verdade, a obra médico-missionária poderia abrir muito caminho para evangelizar essas pessoas. Acompanhe comigo mais um texto. Se as pessoas se colocarem humildes diante de Deus, se não exaltarem o seu julgamento como absoluto e autossuficiente, se deixarem espaço para o Senhor planejar e executar, Deus usará as qualificações que lhes concedeu de uma forma que glorificará o seu nome. O egoísmo, olha, o obreiro e o perigo do egoísmo. O egoísmo, introduzido em qualquer grau na obra ministerial ou médica, constitui infração da lei de Deus.
quando os homens se gloriam em sua capacidade, fazendo com que o louvor humano se dirija a finitos seres criados, e isso desonra a Deus. E ele removerá aquilo que os faz gloriar em si. Testemunho para a Igreja, página 6. Por que Deus ele tem falado, nos advertido contra o egoísmo no meio da obra, tanto ministerial como médica? Porque há muitas pessoas que, por elas fazerem tudo correto em questão da saúde, ou por elas serem pastores ou grandes PhDs, muitas vezes elas não aceitam de alguém mais humilde um conhecimento que ela não tem. E por isso o Senhor Deus ele vem nos advertindo contra o perigo do egoísmo. Muitas vezes também nós encontramos naturólogos que, por serem formados e serem pessoas famosas que aparecem em televisões ou tem grandes seguidores aqui nas redes sociais, muitas dessas pessoas elas não aceitam a opinião de outros. O que elas falam tem que ser a verdade. E hoje em dia parece que cada terapeuta quer ter a sua verdade. Todo mundo ensina diferente. Um dia uma coisa faz bem, daqui a pouco a outra coisa faz mal, daqui a pouco o óleo de coco faz bem, daqui a pouco o óleo de coco faz mal. E isso tem confundido o povo e causado grande dano à obra. Essas questões também devemos evitar. Assuntos polêmicos devem ser evitados para que não causem dano à obra. Quando um médico ou alguém de formação acadêmica chama pessoas que ajudam outras pessoas, ensinando um chá ou umas ervas medicinais, ou que praticam a desintoxicação, chamam até mesmo de charlatanismo ou de outros títulos. Então, não é porque eu tenho conhecimento numa área, não é porque eu sou um médico, que aquele terapeuta, ele não tudo que ele sabe não vale nada. Então, também não sei quem é que está me assistindo aqui, mas a humildade tem que estar acima de tudo. Muitas pessoas se recusam a fazer um tratamento mais barato, até mesmo porque ela diz, não, eu sou uma pessoa famosa, por que eu tenho que cobrar uma consulta por menos de R$500? Uma consulta comigo não, afinal de contas ela está se consultando com fulano de tal. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque também prejudicará a obra. Aqui no Medicina e Salvação, na página 27, diz: a luz me foi concedida primeiro quanto ao porquê devem ser as instituições estabelecidas. Os sanatórios, que hoje poderíamos chamar de spa, deveriam reformar as práticas médicas. Na época dela, ela viu que os sanatórios deveriam reformar as práticas médicas. E hoje em dia, será que as práticas médicas não devem ser reformadas? Você já reparou que entre o nosso povo só se dá valor a médicos? A clínico geral, a médicos que somente tratam com remédio. Pouco se dá valor a pessoas que tratam realmente, que têm resultado. Porque muitas vezes os médicos, até mesmo os nossos médicos, eles estão tratando muito com as drogas, muito com as químicas, e muitas vezes os pacientes eles estão ficando anos e anos e anos apenas tomando remédio e tratando apenas os sintomas e não o doente. E assim as pessoas têm continuado doentes por anos e anos. Então, por isso que Deus naquela época, há tantos anos atrás, já disse que a medicina deveria ser reformada. E hoje então, né? O que dizer da medicina de hoje? Isso é muito sério. Veja comigo mais um texto. Os médicos que tiver força moral para arriscar a sua reputação, esclarecendo o entendimento por meio de fatos simples, mostrando a natureza da doença e a maneira de evitá-la, e o costume perigoso de recorrer às drogas, terá uma difícil escalada, mas viverá e deixará viver. Veja essa obra de ensinar a prevenção entre os adventistas, tais como palestras dentro da igreja, muita reclamação que muitas vezes essas palestras ficam vazias, mesmo você produzindo o melhor conteúdo. Enquanto isso, as outras igrejas ficam sedentas por palestras com tanto conteúdo. Não há então
algo que muitas vezes nos frustra, quando damos o nosso melhor, preparamos o melhor slide, preparamos o melhor e ficamos ansiosos para a palestra marcada na nossa igreja naquele dia, no sábado à tarde. Muitas vezes eu escuto muita reclamação e isso é natural, eu não estou dizendo que vocês estão errados de reclamar, afinal de contas é bem frustrante. Você de manhã, você já passou por isso? Pela manhã você fez o melhor conteúdo e deixou o melhor da sua palestra para o sábado à tarde. Preparou, chamou a igreja durante dias e dias, mandou convidarem os seus vizinhos, os seus amigos. E aí o que acontece? A sua palestra está vazia. A sua igreja não foi ouvir o que você tinha de tão importante para dizer. Enquanto isso se estende por várias e várias igrejas adventistas, o nosso povo de outras denominações encontra-se sedentos pelo conhecimento da medicina natural. Então, o que eu quero abrir os seus olhos é que a obra médico-missionária na prática é expandir além da igreja adventista, é ir palestrar em outras igrejas, é ir palestrar em colégios, palestrar como empresas. Esses são os lugares que nós temos que procurar, para que ali você possa encontrar um caminho aberto para a pregação do Evangelho. Agora, sabemos que a naturopatia clínica não utiliza e nem pode utilizar de remédios para tratamento dos seus doentes, né? Nós temos que tratar somente com métodos naturais. Mas, e o uso das drogas? Qual é o que nós temos em Medicina e Salvação na página 27 falando sobre esse assunto? Acompanhe aqui. Quanto a serem usadas drogas em nossas instituições, é contrária à luz que o Senhor se dignou a conceder. O comércio de droga tem causado mais dano ao nosso mundo e matado mais do que ajudado ou curado. Quem disse isso? Quem nos disse isso foi o nosso Deus. O nosso Deus disse que as drogas, elas têm causado mais mal do que benefícios. Se eu reunisse aqui hoje a quantidade de pessoas que têm testemunhado sobre diversas curas de seus pacientes, vocês ficariam impressionados. Pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de psoríase, pessoas curadas de doenças reumatoides, artrite, diabetes, pressão alta, pessoas curadas de doenças que nunca a medicina poderia sonhar em curar. E sim, até mesmo o nosso professor da nossa escola de terapias, o Paulo Ribeiro, ele tem grandes e grandes testemunhos para contar de pessoas curadas através de uma simples dieta crua. E muitas vezes a gente ainda vai mais além com esse tratamento, quando a gente trata o paciente com as desintoxicações do fígado, desintoxicações do intestino. Nós terapeutas aprendemos no curso de naturopatia clínica, na nossa escola, aprendemos a fazer desde um tratamento básico até um tratamento mais avançado, porque tem doenças que pedem um tratamento mais avançado. E com isso, a gente pode comprovar como que o paciente se sente bem. Eu adoraria trazer hoje para vocês aqui diversas pessoas que tiveram cura através da naturopatia clínica. Com isso, vocês poderiam comprovar de que essa realmente é a medicina de Cristo Jesus. Realmente é a obra que Deus quer que o seu povo faça. Quando a febre consome a corrente vital, ele, Jesus, sente a agonia e está tão disposto a curar o enfermo hoje como quando se achava em pessoa na terra. Os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer o seu poder de curar. O Desejado de Todas as Nações, página 823 e 824. Gente, olha só, os servos de Cristo são os seus representantes. Ele está disposto a curar os enfermos, como ele fazia quando estava na terra. Só que ele vai usar esses métodos hoje através dos seus representantes,
os instrumentos pelos quais Ele opera e deseja, por meio de nós, exercer o seu poder de curar. Quando Ele esteve na terra, Ele colocou a mão sobre diversas pessoas e essas pessoas foram curadas. Mas a gente vê que hoje Ele prometeu um novo método de cura. Promover algum trabalho. Estar presente na rede social hoje em dia para que você mostre conhecimento é primordial. Antigamente, para que você ficasse conhecido, você precisava aparecer na televisão e na rádio. Hoje em dia ficou mais fácil, porque hoje em dia você pode criar o seu público na rede social. E as pessoas, quando começarem a te seguir, ali você agora inicia um programa seu, ou um programa de desintoxicação, ou algum cursinho, ou ensinar a pessoa a cozinhar uma comida saudável, vegetariana. Você vai se enquadrar no que você gosta, na área que você gosta. E aí você abre um projeto. Depois de você abrir esse seu projeto, você lança para essas pessoas que já te seguem. E ali você começa então a ganhar o seu dinheiro para que você possa investir mais na obra e outras pessoas possam te conhecer mais e mais. Então é assim que hoje em dia, se você pode até dizer, mas eu não queria, não gostaria de fama, mas quando a gente fica conhecido, a gente pode expandir mais, levar para mais pessoas esta obra de Cristo Jesus. Doença, sofrimento e morte são uma obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus o restaurador. A Ciência do Bom Viver, página 113. O desejo de Deus para com toda criatura humana exprime-se nas palavras: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. 3 João 1:2. Então, qual seria então o método moderno de cura? Muitas pessoas têm orado a Deus e dito assim: eu quero que Deus me cure. E muitas vezes ali em sua igreja ou perto de você tem um terapeuta, ou até mesmo online, aparece várias vezes aquele terapeuta querendo fazer uma consulta com você e você fica preso ao seu pensamento, dizendo: não, assim Cristo não mudou, assim como Ele é antes, Ele é hoje. Sim, Cristo não mudou, mas há uma mensagem para o tempo presente. E a mensagem presente, a verdade presente é a seguinte: acompanhe comigo esse texto. O método moderno de cura. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento, por todas obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída, olha a verdade presente agora, olha a mensagem para o tempo presente, é essa aqui. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar o quê? Dessa mesma maneira. Qual é a mesma maneira? É a maneira que Cristo trabalhou no tempo dele. No tempo dele, era para que os discípulos e ele colocassem as mãos sobre o doente e ele ficasse curado. Mas a instrução para esse tempo é que a obra não vai ser feita desse jeito. Está instruída de que este não vai ser o método usado para esse tempo. É através da medicina natural, através da cura física, levando para a cura espiritual. É através dessa, hoje em dia nós temos esta profissão, porque na época não tinha, né? Não tinha essa ciência, não tinha todo esse estudo que a gente encontra, né? Não tinha todo esse conhecimento que a argila poderia curar tantas doenças, que os óleos medicinais poderiam curar tantos, que o carvão poderia curar tanto, que a desintoxicação, que se abster de alguns alimentos, os 8 remédios naturais. Na época eles não tinham esse conhecimento, hoje nós temos. Já que nós temos esse conhecimento e hoje é uma profissão, que isso é ótimo, já que nós temos essa profissão ainda, como ela é uma profissão autorregulamentada, é excelente, porque ela não precisa que você tenha uma escolaridade completa. Ela não vai exigir que você esteja junto com um sindicato, já que está escrito que precisamos ter um pouco de cuidado no tempo do fim para com os sindicatos, porque eles trariam grandes angústias. Então, grandes conselhos para o povo de Deus. E ainda está prometido que o povo de Deus, quando
estiver sem o apoio terrestre, quando não poderá nem comprar e nem vender, poderá exercer sim a obra médico-missionária. Olha que magnífico poder exercer a nossa profissão e ainda está fazendo a obra de Cristo. Isso, gente, é maravilhoso. Essa obra deveria encantar, na verdade, todos que tivessem um conhecimento com ela. Porque ser profissional de uma obra que é de Cristo, isso é magnífico. Então, o método moderno de cura é esse conhecimento que nós temos hoje. Muitas pessoas ficam assim, mas como que eu vou cobrar? Eu fico sem graça. Gente, o trabalhador é digno do seu salário. Assim como o pastor ganha para evangelismo, para cuidar das suas ovelhas, nós recebemos para cuidar também das pessoas que estão doentes, né? Assim como o médico ganha para cuidar de você. Não tem diferença, entendeu? E aqui diz assim: estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá o seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divina, serão operadas. Ou seja, Satanás então vai operar milagres e vai ficar difícil discernir qual é o milagre de Deus. Então, devido a isso, hoje a instrução é que o método moderno de cura seria diferente da cura milagrosa, mas sim seria pelos métodos naturais, pelas terapias naturais. Esse seria o método, então, natural de cura. Por essa razão, o Senhor destinou um meio pelo qual o seu povo deve executar uma obra de cura física, aliado ao ensino da palavra. Devem estabelecer-se sanatórios, consultórios, clínicas, spa. Estabelecimento, então, do que? De onde se pode tratar essas pessoas. E com essas instituições devem estar ligados obreiros que façam genuína obra missionária. Estende-se, assim, protetora influência em torno dos que vão aos sanatórios em busca de cura. Gente, você já imaginou? Você tem ali dentro da sua casa um local onde você pode fazer a sua consulta. E ali também seja um lugar para que você possa receber pessoas doentes, fazer a sua consulta e ainda poder levar a palavra de Deus para essas almas tão carentes. Você já imaginou que obra linda? É assim que é a naturopatia clínica. Nós podemos trabalhar em clínica, spa, consultório, clínica médica, em diversos lugares. Bom, conforme o cerco vai se fechando cada vez mais, ninguém vai lhe proibir de você fazer atendimentos em casa. De você ganhar o seu pão, de você fazer ainda a obra de Cristo, já que a obra da medicina natural, ela abre as portas para o Evangelho, né? Isso vai ser muito fácil trabalhar assim, porque digamos que as portas estejam se fechando, o círculo esteja se fechando, como eu já estou vendo que isso está acontecendo. Né? Ano passado eu falava muito sobre trabalhar no SUS e tudo mais. Nisso, com algumas restrições, com algumas coisas obrigatórias que muitas vezes nós não queremos fazer no nosso corpo, nós não queremos aplicar no nosso corpo, muitas vezes começaremos a perder o apoio então do SUS e talvez não conseguiremos trabalhar ali. Mas a boa notícia é que nós podemos sim, como uma profissão autorregulamentada, ter o nosso consultório dentro da nossa casa ou até mesmo atender de porta em porta. Atender online, gente, dá para trabalhar, é um caminho muito amplo. A gente está vendo que cada vez mais pessoas estão doentes, cada vez mais pessoas estão perdendo o seu emprego e elas podem trabalhar com a medicina natural. Antigamente, o meu curso mesmo, ele estava, há poucos dias atrás, era 1 ano para se formar, mas hoje em dia, diante de tantas coisas que eu estou vendo acontecer, diante de tanta coisa, eu estou vendo que essa obra precisa de mais terapeutas, mais urgência, que as pessoas precisam se formar antes de 1 ano. E agora o curso não é mais obrigatoriamente 1 ano. Agora você só precisa pagar o seu curso, tá com o seu curso pago, e você pode fazer o seu curso, terminar ele em qualquer momento, vir aqui na nossa empresa, pedir a sua carteirinha de registro e pronto, você já sai com o seu, compra um jaleco para você,
pode colocar o teu nome, bordar naturopatia clínica e pronto, já pode começar a trabalhar atendendo online e em diversos lugares. Por isso que eu falo tanto sobre o atendimento, como atender, porque eu quero que as pessoas que fazem meu curso, elas saiam daqui formadas e prontas para trabalhar. Porque é muito ruim quando a gente faz um curso e a gente não sabe nada, como que eu vou começar a atender, a trabalhar, a gente tem medo e insegurança. Então, sabe, quando eu comecei nessa profissão, porque na verdade eu tinha outra profissão, né? Eu sou adventista de berço, mas eu era fotógrafa e tinha o meu próprio estúdio fotográfico. Mas quando Deus me chamou para ser uma profissional das terapias naturais, eu estudei muito e outros de vários cursos, eu tinha sede de aprender. Mas com todo aquele conhecimento agora, o que eu ia fazer? Como que eu ia começar a trabalhar? Então, grande angústia eu senti. E comecei a orar a Deus perguntando, Senhor, como que eu vou trabalhar nessa obra? E Deus me respondeu. Deus me mostrou. Eu perguntei a Deus por que as pessoas estavam tão doentes. E Ele me respondeu. A resposta foi, porque as pessoas estavam com seu fígado muito doente. E essa era a causa de tantas doenças. E se eu ajudasse a desintoxicar esse fígado, muitas doenças seriam curadas mais rapidamente. E essa resposta divina fez com que eu trabalhasse intensamente para conhecer sobre o fígado, conhecer sobre a anatomia humana e fez com que eu trabalhasse nessa obra e diversas pessoas foram curadas de várias doenças do fígado por causa desse estudo que eu fiz. E aí eu me encontrei, eu descobri muitas coisas, mas nunca imaginava ser professora de terapias naturais. Foi mais uma coisa que Deus me chamou. Lendo o livro, então, Serviço Cristão, ali eu me deparei com um texto que Deus diz, ensinai o povo. Eu disse, ensinar? Ensinar o povo? E disse, sim, ensine o povo. Agora ensine o povo. Eu senti isso dentro de mim. Eu ensinar o povo? Eu vou abrir um curso. Meu Deus! E eu só posso agradecer a Deus, porque como Ele tem me mostrado, me confirmado a cada dia que eu estou no caminho certo. Assim como Deus me mostrou o meu caminho, assim como Ele me mostrou o que Ele queria que eu fizesse, eu tenho certeza que Ele também tem mostrado para o seu povo. Mas será que você quer ver realmente? Ou será que a sua resposta vai ser, não, mas em medicina natural isso não é para mim. Não, como profissional isso não é para mim. Tudo bem, como profissional isso não é para você. Mas diz para mim, e quando toda a igreja perdeu o apoio terrestre? Quando não puder se consultar no SUS? E quando você não puder comprar? E quando você não puder vender? E quando você não puder comprar remédio para as dores que você sente? Você já parou para pensar? Sabe, no tempo do fim, o que você mais vai desejar na sua vida é ter conhecimento de como aliviar as dores da madrugada com água. O que você mais vai ter desejado na sua vida é esse conhecimento. E poder fazer ele enquanto você ainda pode, vai fazer toda a diferença na vida, na sua vida, na vida da sua família e na vida das pessoas que estiverem ao redor. Não sejamos egoístas a ponto de pensar que essa obra é só para outros e não para a gente. Porque o que está escrito é que todos são chamados para a obra médico-missionária, até mesmo os nossos pastores. Acompanhe esse texto. Acompanhe comigo agora mais um texto. Hábitos direitos, corretos, observados inteligente e perseverantemente removerão a causa das doenças e não haverá necessidade de recorrer às drogas fortes. Medicina e salvação. Eis o que devemos ensinar ao mundo. O que devemos ensinar ao mundo é isso. É que, removendo então as causas das doenças, não precisaremos recorrer às drogas. Acompanhe de novo. Agora na Medicina e Salvação, na página 221.
O primeiro trabalho de um médico deve ser educar o doente e o sofredor na justa direção que ele deve seguir para evitar as doenças. Pode ser efetuado o maior bem procurando esclarecer a mente de todos a quem possamos ter acesso, quanto ao melhor modo a seguirem para prevenir a doença e o sofrimento, e constituições alquebradas e mortes prematuras. É isso que tem acontecido? Saímos de um consultório sabendo que um estilo de vida errado causou a nossa doença. Quando você vai num médico, num clínico geral, você sai dali sabendo que o seu estilo de vida foi que causou aquela doença? É essa mesma informação que é passada para você? Querido, sabe quem é que passa esse tipo de informação? Os terapeutas. Quando você faz uma consulta com um naturólogo, naturopatia clínica, esse terapeuta que fala para você a causa da doença. E ali você sai mudando seu estilo de vida. Veja a importância dessa obra. Acompanhe comigo. É para que almas sedentas possam ser conduzidas às águas vivas, que nós encarecemos a importância dos sanatórios. Não dispendiosos e imponentes, e a gente tem visto isso, né? Tão caros, spa tão caro que pobre nem tem acesso. Mas olha só agora para você, terapeuta aí, ó. Mas como instituições domésticas, em lugares aprazíveis. Então, o que é que carecemos? Carecemos de grandes spas tão caro que um dia seja R$1.000? Não, mas carecemos de quê? De instituições domésticas. O que a gente carece nesse tempo de agora? Carecemos de consultórios domésticos. Carecemos de consultórios domésticos. Já pensou se em cada igreja adventista tivesse um terapeuta formado? E se cada igreja adventista, cada um tivesse um consultório dentro da sua casa? Já imaginou uma igreja com 50 pessoas, 2 pessoas ali têm um consultório dentro da sua casa, atendendo ali a comunidade? Você já imaginou que diferença que isso faria? Queridos, só quem está nessa obra para ver a diferença que faria. Por isso que eu estou dizendo para vocês, vai no seu irmão de igreja, no seu amigo da igreja, compartilha esse vídeo com ele e fala, assiste, entenda por que precisamos dessa obra em nossas igrejas, por que precisamos dessa obra em nossa comunidade, em nossa cidade, porque é o único meio da gente abrir espaço para Cristo. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 227, vem falando sobre trabalho perdido. Olha só, é trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que sejam também ensinados a renunciar aos hábitos maus, hábitos nocivos. Deve viver em harmonia com a lei de Deus, tanto a natural como a espiritual. Por que hoje em dia só se ensina a ir a Deus, a cura espiritual, mas não mesmo a cura física? E está escrito, é trabalho perdido ensinar o povo a voltar-se para Deus como aquele que cura as enfermidades. Ah, Deus vai te curar, nós vamos orar por você. Mas não ensina ao povo sobre como mudar os maus hábitos para não ficar doente. Entendeu? Então, Deus toma esse trabalho como um trabalho perdido. E convido você para deixar o seu like, curtir, comentar. Muito obrigado pelos comentários dessa noite. Vi aqui que bastante pessoas comentou. Nossa equipe estava ligadinha ali. Gostaria de ter lido tudo para poder falar com vocês. Não foi possível ler porque a gente tinha muito conteúdo interessante para passar para vocês. Mas eu quero agradecer porque você esteve conosco nessa live e quero pedir a você para estar conosco até o final, porque tem muita coisa legal que a gente vai conversar ainda sobre a obra Médico Missionário na Prática.